Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer estar nesta noite com vocês para a gente iniciar a segunda epístola do apóstolo Pedro e cremos que essa epístola, mais uma vez, vai estar abençoando a sua casa, a sua família, a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar? Deus, no nome de Jesus, que o Espírito Santo possa derramar sobre nós no espírito de conhecimento, que o conhecimento, que a graça, que a plenitude de Deus, através do Espírito Santo, venha sobre nós. Amarramos, ó Deus, toda ação de desatenção, tiramos, ó Deus, dos nossos olhares, das nossas vidas, qualquer coisa que tente, ó Deus, minar o ensino e o aprendizado da Tua Palavra. Portanto, Espírito Santo, tem as nossas mentes totalmente sob o Teu controle para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A epístola que a gente vai falar hoje, ela tem 3 capítulos apenas e ela é uma epístola que, mais uma vez, vai falar ao teu coração, né? Pedro está encorajando agora, diante das aflições e dos sofrimentos da vida, Pedro está trazendo, né, a orientação do Espírito Santo como um pastor que era da igreja do Senhor Jesus, né? Pedro, então, ensina a igreja a vencer e a ser uma igreja atuante, uma igreja produtiva, uma igreja serviçal, uma igreja que tem comprometimento com o reino de Deus. O apóstolo Pedro, então, minha gente, ele é aquele homem que está sempre, né, fazendo com que nós, como a igreja do Senhor, cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O apóstolo estimula essa igreja, então, a igreja do Senhor, a crescer no capítulo 1, a combater as heresias no capítulo 2 e a desenvolver um estilo de vida, de vigilância pessoal, que é muito importante, bom testemunho ao mundo, sabendo que o retorno de Cristo Jesus é real e iminente. Ok? Então, vamos estudar então o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo, ele tem 21 versículos e a gente vai estar falando algumas coisas relevantes desse primeiro capítulo para a tua vida, né? E Pedro, então, ele está dizendo a essa igreja, essa comunidade, né, que nós precisamos, mais uma vez quero repetir, crescer, mas crescer de uma forma saudável, né, crescer com a palavra de Deus sendo nosso centro, sendo nosso fundamento, os princípios estabelecidos na palavra de Deus precisam andar com cada um de nós, né? E Pedro, então, ele fala, né, que nós, né, os seres humanos, estaremos aqui nessa terra como igreja por um período de vida, como diz o salmista, né, de 75 a 85, tem muita gente chegando a 100, 110 anos, mas vai chegar um dia que ou nós estaremos com o Senhor, ou nós seremos arrebatados. Mas ele enfatiza no capítulo 1 que a palavra de Deus, ela permanece, ela é viva, ela é eterna. Então, a gente precisa, né, entender isso, né, que a palavra de Deus lançou o fundamento, nos revela a obra da salvação em Jesus Cristo, nos revela o fundamento, o alicerce que é Cristo para toda a nossa existência. Nos revela que Jesus é a pedra angular, né? A pedra de edificação
do nosso edifício. E Pedro, que teve um contato direto com Jesus, ele sabia dessa relevância. Portanto, ele mostra para a gente essa necessidade de obedecermos às ordens de Jesus, os princípios de Jesus. Ele mostra para a gente que isso é muito importante para o nosso crescimento como igreja. Já recebemos na obra consumada da cruz a justiça de Deus, já recebemos a natureza de Deus, Pedro também fala isso, e se nós agora temos a natureza de Deus, nós precisamos e devemos reproduzir o fruto dessa natureza. E a experiência de Pedro, então, é fantástica. Do capítulo 16, do versículo 16 ao 18, Pedro fala que a palavra de Deus ela sempre permanece. Então, é fundamental você saber que a palavra é o centro. O salmista Davi, ele também tinha essa orientação. Ele é o homem segundo o coração de Deus, na antiga aliança. Ele diz, olha, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é importantíssimo nós, a igreja dos últimos tempos, a igreja que temos uma aliança com o Senhor, temos essa convicção e essa certeza de que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, é a verdade absoluta, e nela nós encontraremos sempre os princípios, os valores cristãos para uma vida plena e abundante. Pedro também continua dizendo, do versículo 19 ao 21, que o mundo vai passar, a gente está vendo aí tantas mudanças no mundo, mas a palavra de Deus ela resplandecerá sempre. O mundo está mergulhado em trevas, a gente já sabe disso, e mais do que nunca, a gente tendo a palavra escondida no nosso coração, a gente vai confirmar os valores do reino, a gente vai transmitir esses valores do reino, a gente vai resplandecer com a nossa vida os valores do reino, testemunhando, sendo uma pessoa que produz os valores do reino, que vive os valores do reino de Deus. Pedro, então, diz para a gente que a palavra ela é essa luz, ela ilumina, ela também tem uma ação tremenda, porque o Espírito Santo ele veio para glorificar Jesus. O Evangelho de João diz isso no capítulo 14 ou 16, se não me falha a memória, mas é um desses dois capítulos, 14 e 16, que o Espírito Santo ele veio para glorificar a Jesus. E Jesus está em toda a palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Ele é o verbo vivo. Então, minha gente, mediante essa palavra, o Espírito Santo, que vivifica o Logos divino, a palavra divina, e ele faz com que essa palavra se renove a cada manhã. E a cada manhã você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Pedro, então, está nesse primeiro capítulo falando isso para a gente, falando que ele teve um contato pleno com Jesus. Ele viu Jesus no monte sendo transfigurado. Ele tinha a plena convicção de que Jesus era e é o Filho de Deus. Então, ele ratifica isso para a igreja, que ele estava ali levando essa carta, escrevendo essa carta, para que essa igreja não cedesse às pressões do mundo, não cedesse os falsos profetas, não cedesse às ambições da carne. Não.
Pedro está preocupado então com essa igreja, para que nós, né, como igreja do Senhor, que representamos o reino de Deus, vivamos esse evangelho com qualidade, com uma vida plena, com uma vida cheia da multiforme graça de Deus. Portanto, cresça na graça. Cresça na graça. Eu quero finalizar dizendo isso para você. E a graça é Jesus. A graça é uma pessoa. E como você pode crescer na graça? Você já sabe. Através da sua intimidade com Jesus, em oração, na leitura da palavra de Deus, você vai crescer no conhecimento. E vai ter, né, uma vida cheia da multiforme graça de Deus, da bondade de Deus, do amor de Deus, do poder de Deus. Então, gente, a gente precisa, né, nesses últimos dias, mais do que nunca, né, a Bíblia diz que os dias são maus. Muita gente se perdendo, muita gente com medo, muita gente sem uma convicção de fé. E aqui eu quero lembrar a você, você que já nasceu de novo, você tem uma missão, você tem um propósito, e você tem um destino. E você já está, né, no reino de Deus. Um reino de justiça, um reino de paz, um reino de graça, um reino onde a supremacia da palavra de Deus permanece. Pedro, né, ratifica isso para a gente, que nós temos a verdade, gente. Nós temos a solução para toda esse caos que está o mundo. Nós temos a vida. Jesus, no Evangelho de João, lhe diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que recebe Jesus, recebe esta vida. E Pedro está falando, então, como pastor, né, orientando a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, a olhar para Ele, a tê-lo como o nosso alvo, o nosso objetivo, a nossa base, o nosso fundamento. Essa é a palavra nesse primeiro capítulo, né? E eu quero motivar você a crescer, a buscar o conhecimento, né? A saber que o Espírito Santo ele vai, através da leitura da palavra, de um bom livro, né? Olha, você vai ser tremendamente edificado. Então, é importante você estar adicionando, além da oração, além da sua comunhão com o Espírito Santo, essa relação de crescimento com a palavra. Como uma criança que nasce, primeiro gerada, lá no útero da mãe, é um embrião. Esse embrião, naqueles 9 meses, vai desenvolvendo e cria-se ali uma criança. Daqui a pouco essa criança vem ao mundo e ela começa na sua trajetória de vida, crescendo até chegar à infância, à adolescência, à juventude, à idade madura. Assim também deve ser cada um de nós, a Igreja de Cristo, crescer. Não ficarmos dependentes de que alguém coloque a palavra no nosso espírito. Não, mas nós, como igreja, cheia da revelação e do conhecimento do Espírito Santo, da natureza de Deus, busquemos individualmente o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, crescendo em graça, crescendo em conhecimento e sendo uma pessoa cheia da autoridade e da graça de Deus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar muito ao teu coração. Semana que vem estaremos novamente aqui, na próxima quinta-feira, falando do capítulo 2, de tantas coisas que se levantaram para derrubar a igreja. Mas eu quero lembrar a você
as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja, assim diz o Senhor. E se o Senhor Jesus Cristo deixou essa palavra profética para nós, nós precisamos, como igreja, estar tranquilos, crendo, fazendo a nossa parte, vivendo a nossa nova natureza, cumprindo a nossa missão, o nosso propósito e alcançando o nosso destino. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu quero orar por você e pedir a Deus que Ele possa continuar fortalecendo você, dando da sua graça, derramando sobre você do seu Espírito, trazendo a unção e o poder sobre a tua casa, sobre a tua família. Pai, no nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pela tua igreja e cremos, Senhor, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Portanto, nesta noite, mais uma vez, nós queremos declarar uma unção de crescimento sobre a tua igreja, uma unção de conhecimento sobre a tua igreja, uma unção da revelação da tua palavra, que o Espírito Santo possa estar comunicando ao Espírito da tua igreja toda a verdade e blindando a tua igreja contra toda obra das trevas. Nós abençoamos a tua igreja e declaramos um restante de semana abençoado, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.